Sob o olho do irmão mais novo, um hematoma leve passa despercebido, assim como o escárnio covarde do veterano. Com a ordem de que, se fossem família, deveriam ir embora em silêncio, a marmita rola pelo chão e a pressão do ar na sala de visitas congela. No momento em que ela tira a jaqueta comum, sua identidade oculta se revela. O olhar da irmã, ex-integrante das forças especiais, muda de direção. Uma guerra silenciosa começa para quebrar a corrente de violência no quartel, conectando evidências que vão do alojamento ao depósito de suprimentos e abalam os oficiais. Se você gostar da história após ler, por favor, inscreva-se e curta. Obrigado. Abaixo da montanha baixa, o prédio da área de visitação tinha vidraças que brilhavam. Enquanto o relógio de parede se movia lentamente, as pessoas seguravam seus pequenos armas, sacolas, marmitas, lenços e esperavam seus números. As expressões faciais eram todas diferentes, mas no fundo, todos guardavam uma frase semelhante: que esteja tudo bem, pelo menos hoje. Mariana repetia uma respiração quadrada. Inspirava, segurava um pouco e exalava. Em sua mão havia um pote de marmita transparente, e sobre ele, um lenço dobrado perfeitamente. Debaixo do lenço escondia-se uma pequena caneta. Parecia uma caneta, mas não era. Piscava suavemente como se respirasse ao detectar movimento e capturava objetos como um olho. A porta se abriu. Alguém chamou um nome. Mariana não respondeu. Em vez disso, virou a cabeça. No final da longa fila de cadeiras, sob a luz fluorescente desolada, estava alguém. Lucas. As linhas da farda camuflada ainda pareciam estranhas em seus ombros levemente encolhidos. Era o irmão de Mariana. Ele parecia estar no meio do processo de aprender a sorrir à força. Os lábios subiam, mas os olhos eram um pouco lentos. Quando Mariana se aproximou para entregar a marmita, uma sombra se intrometeu entre eles. A insígnia era de cabo. A expressão era familiar. A expressão daqueles que despejam o pequeno poder que têm sobre outros ainda menores. Cabo Gomes. Ele olhou de soslaio uma vez, esmagou o momento com um sorriso e, por fim, jogou uma frase leve como se fosse uma piada casual. Na área de visitas, o peso das palavras muda frequentemente. O que é piada para um, é ordem para outro, e ferida para um terceiro. Aquela palavra deslizou pelo olhar e atingiu o rosto de Mariana. Vários olhos ao redor percorreram simultaneamente a gola, o pulso e a linha do pescoço de Mariana. A área de visitas estava quente, mas as costas de Mariana esfriaram instantaneamente. Naquele momento, Mariana não sorriu. Apenas alisou o lenço mais uma vez. Gotas de água na tampa da marmita se espalharam recebendo a luz. O olhar de Mariana viu, através das gotas d'água, a parte inferior do olho de Lucas. Como um hematoma leve, era tênue, mas real, escondido, mas uma marca que não pôde ser ocultada. A violência sempre chega primeiro em cores pequenas. A sombra no canto do olho, a vermelhidão minúscula na bochecha, o segundo tempo no passo ao caminhar. Mariana entregou a marmita. Queria dizer que era algo essencial e que ele deveria comer sozinho, mas hoje não havia falas no roteiro. Em vez disso, ela sentiu os cheiros. Poeira preta e suor, cheiro de borracha, cheiro de desinfetante, o calor sutil emanando da superfície das cadeiras de plástico. E o cheiro do olhar de alguém secando. O Cabo Gomes verificou uma brecha. Lucas deixou escapar um sorriso desajeitado. Mariana ficou parada entre eles como um espelho. O espelho não fala. Apenas reflete. Ela refletiu. A si mesma, o irmão, até a gengiva miúda do veterano. A visita não é longa. O anúncio gentil no alto-falante corta o comprimento do tempo educadamente. As bordas do tempo fragmentado são sempre afiadas. Mariana não usou todo aquele tempo. Pelo contrário, deixou sobrar um pouco. Tanto quanto o tempo que sobrou, a caneta em seu bolso respirava baixo. Um tremor sutil, um piscar suave. A pequena lente capturou a sombra das palavras. O riso, o escárnio e o assobio baixo, as consoantes do poder quase inaudíveis.
Quando a visita acabou, as cadeiras voltaram a ser objetos originais. As pessoas dobraram as sacolas e transferiram seus corações aliviados para os bolsos. Mariana saiu pela porta. O vento roçou levemente seu pescoço. Ao voltar para o carro, ela viu sua própria expressão refletida na janela. Aquela expressão era a que sempre fazia antes de uma batalha. O campo de treinamento do passado estava longe, e o campo de batalha de hoje estava diante de seus olhos. Aqui não havia armas de fogo. Em vez disso, havia documentos, regulamentos, rotas de movimento e pequenos poderes com rostos amigáveis. O carro estava em um canto onde a grama da beira do estacionamento se deitava abaixo e o asfalto perdia o calor. Mariana abriu a porta traseira e tirou uma bolsa fina. Dentro da bolsa havia objetos do cotidiano. Um caderno, ataduras elásticas velhas, uma cópia do registro de instrutora civil, um cronograma de programa físico, 2 lentes de microcâmera em um pequeno estojo e um microfone fino que parecia um adesivo. Ela organizou tudo com os olhos, como se tivesse espalhado sobre uma mesa. Nada era urgente, nada era frouxo. Ao entardecer, inclinando a cabeça na pequena sombra ao lado do prédio de visitas, Mariana verificou o interior através do vidro do prédio mais uma vez. O Cabo Gomes fez um gesto com a mão, batendo na cabeça como se estivesse confuso. Parecia falar com alguém. O formato da boca era um pouco exagerado. Mariana seguiu o movimento daqueles lábios exagerados e colocou legendas em sua mente. Nessas legendas havia sempre as mesmas palavras, e essas palavras eram brincadeira para uns, mas insulto e crime para outros. A consciência de Mariana se movia em 2 vias. Uma via era a emoção, a outra era o procedimento. A emoção era clara, e o procedimento precisava ser ainda mais claro. Ela soltou um pequeno suspiro e fechou a porta do carro. Não ligou o rádio. Em vez disso, discou um número curto. A resposta automática do canal de denúncias e aconselhamento do quartel soou pausadamente na escuridão. Mariana deixou um registro. Sua voz não tremeu. Ela disse os fatos, disse a localização, e deixou claro que preferia o anonimato se possível, mas que compareceria pessoalmente se necessário. O aconselhamento sempre promete a próxima etapa. Ela não pretendia esperar. Não havia campo de batalha que se resolvesse com espera. Quando a noite chega, o quartel assume uma temperatura metálica. Os postes de luz ficam em intervalos regulares, criando sombras fragmentadas. Mariana caminhou por entre as sombras. A parte de trás da cantina, o PX, é escura, mas tem muita presença humana. Um lugar onde o cheiro de cigarro e risadas se entrelaçam no ar. Ela também sentiu o cheiro da umidade que escorria pela parede. Essa umidade cresce entre ordens antigas e novas desculpas. Havia 2 pessoas. Uma era o Cabo Gomes, a outra era um soldado com a cabeça baixa como num eclipse total. A voz era baixa e as palavras curtas. Palavras curtas às vezes são lâminas. O pulso de Mariana moveu-se lentamente. O microfone adesivo foi colado na fenda dos tijolos. Não importava se a superfície não fosse lisa. O microfone não escutava o vento, mas o tremor nas palavras. Bico calado, aquela palavra não foi ouvida de fato. Mas a água chamada contexto empurrou aquela palavra até ali. Erro no treinamento, resmungos, área de visitação, irmã mais nova, marmita, risos. Pequenas palavras se reúnem e se tornam uma cena. Mariana ficou parada segurando a caneta. Ao longe, um caminhão militar passou devagar, derramando a luz dos faróis. A luz roçou as 2 pessoas, revelando brevemente os músculos de seus rostos. Aquela revelação foi curta, mas suficiente. Mariana não se aproximou mais. E também não ficou mais tempo. As provas deviam ser escondidas tanto quanto foram reunidas. Ela recuou, deixando uma marca invisível no caminho por onde passou. Uma forma de lembrar para não pisar naquela marca quando voltasse. O corpo já sabia. Um método aprendido há muito tempo. Como se aproximar sem que ninguém saiba e como se afastar sem que ninguém perceba.
Quando voltou para o carro, as pontas dos dedos estavam geladas. Mariana esfregou as palmas das mãos. Quando a sensação voltou, o coração também aqueceu um pouco. Ela abriu o caderno e desenhou o mapa de hoje. A estrutura interna da área de visitação, a localização das entradas, a rota da sentinela, a área de fumantes atrás da cantina, o ponto cego na entrada do chuveiro, a linha da porta de enrolar em frente ao depósito de suprimentos. Se fechasse os olhos, o mapa ficava mais nítido. Alguns espaços eram lembrados pelo cheiro, outros pelo som dos passos. Mariana não pegou um hotel naquela noite. A pequena pousada perto do quartel era onde frequentemente ficavam as famílias dos militares. A luz fluorescente do balcão era velha e as molas da cama mal suportavam o peso do corpo. Ela sentou-se encostando as costas na parede. Através da parede, o som da televisão fluía fracamente. Alguém assistia a uma novela, alguém brigava ao telefone, alguém apenas dormia. Ao lado desse pequeno mundo adormecido, Mariana estava acordada. A tela do celular tornou-se uma pequena lanterna na escuridão. Mariana passou as fotos da galeria. A foto do dia em que Lucas se alistou. O cabelo cortado curto e limpo, o ângulo dos cantos da boca. O sorriso na foto era real. O sorriso de hoje não era real. Existe uma fenda aberta entre o real e o que não é. Essa fenda é chamada de rachadura, e a rachadura se alarga com o tempo. Se alguém não a preencher, a rachadura acaba virando um colapso. Mariana não configurou o despertador. O corpo era o despertador. Ao amanhecer, o som do vento a despertou. O ar no quarto estava frio e a mente ficou mais limpa. Tomou banho, prendeu o cabelo e vestiu um corta-vento fino sobre o agasalho de treino folgado. Colocou na bolsa os documentos preparados ontem. Na cópia do registro de instrutora civil, a palavra treinadora física estava nítida. Aquela palavra abre portas. As pessoas sempre precisam de frases que pareçam seguras. Treinadora física, gerenciamento de programa. Palavras que são gentis e ao mesmo tempo diminuem a suspeita. No portão principal do quartel, ela estendeu os documentos silenciosamente. A sentinela examinou os papéis, chamou o substituto, examinou novamente e assentiu. O caminho se abriu. O caminho sempre leva a algum lugar. Ontem foi para a área de visitas, hoje para a sala de musculação. Mariana pisou naquele caminho. Devagar, mas sem hesitar. O ar na academia do quartel estava cheio do cheiro de suor e borracha. A esteira da máquina de correr zumbia finamente. O metal frio da barra de ferro roubava a temperatura da palma da mão. Mariana aqueceu o corpo. Os gestos de um treinador falam antes das palavras. Seus ombros se moviam suavemente e a cintura girava com flexibilidade. Os soldados reconhecem esses gestos rapidamente. Olhos que viram o real param nos pequenos detalhes. Mariana colou a tabela do programa na parede. Força, resistência, aeróbico, recuperação, alongamento. Parecia uma tabela comum, mas continha pequenas brechas para entender a movimentação do quartel. Esvaziar certas áreas em horários específicos, mudar os pontos onde as pessoas se reúnem e criar caminhos vazios entre eles. O caminho vazio é o caminho da observação. O caminho vazio é o caminho da prova. O tempo do primeiro dia correu devagar, mas passou rápido. As risadas das pessoas diminuíram um pouco e os olhos do Cabo Gomes vagavam com mais frequência do que antes. Alguém havia entrado. Mãos estranhas sempre mudam o ar primeiro. Mariana absorveu aquele ar com o corpo. Caminhou um pouco mais devagar e respirou um pouco mais fundo. Como um ser vivo que reage primeiro quando a temperatura ao redor cai ou sobe, seus sentidos souberam a direção do vento primeiro. Na hora em que o sol se inclinava, a luz fluorescente do corredor se alongou. Mariana passou a mão na parede da entrada do chuveiro. A ponta do dedo prendeu em uma pequena ranhura. Aquela ranhura estava afundada em direção à parede. Era um lugar onde o som rebatia. Era um bom lugar para colar o microfone.
Fingindo limpar o suor com as costas da mão, ela pressionou o microfone adesivo. O tremor infiltrou-se na parede. A parede lembra por mais tempo do que as palavras. Naquela noite, Mariana passou novamente por trás da cantina. A fumaça do cigarro estava mais baixa. A desconfiança era algo que se espalhava como o ar. Quanto mais pessoas andam silenciosamente, mais alguém fica quieto. Mariana ficou parada sem se apoiar na parede. Mesmo no momento em que a parede atrás das costas desaparecesse, ela colocou o equilíbrio do corpo nas solas dos pés para não desabar. O céu estava escuro e parecia não haver estrelas. Mas Mariana sabia. As estrelas não desaparecem. Apenas se escondem no ângulo das nuvens e da luz. Hoje havia muitas nuvens. Amanhã o vento mudaria. Se o vento mudasse, a fumaça fluiria para outro lugar. Ela dobrou o dia de hoje para o amanhã. Devagar, para não amassar, voltou para a pousada. Quando apagou a luz e se deitou, o corpo estava cansado, mas a mente estava desperta. Ela fechou os olhos e imaginou a luz na área de visitação. O hematoma leve do irmão, a marmita, as gotas d'água na tampa, a gengiva do veterano, o tremor da luz fluorescente, o tom de voz calmo do anúncio. Tudo aquilo não era uma cena, mas um evento. Um evento surge assim. Entre pequenos pontos cria-se uma linha, as linhas formam uma superfície, e a superfície se move. A pessoa que registra esse movimento não precisa de palavras. Basta controlar a respiração. Mariana controlou a respiração e adormeceu. Amanhã entraria mais fundo. Mais silenciosamente, mais claramente. Entre a noite e a madrugada, existe um caminho estreito. Antes que a escuridão desapareça totalmente, antes que a luz chegue por completo, se seguir esse caminho, a verdadeira cor das coisas que se movem é revelada. Mariana escolheu esse caminho. No posto em frente ao portão principal havia um pequeno aquecedor, e a sentinela estava parada conforme o regulamento. Mariana estendeu os documentos de instrutora civil. O horário do programa físico, a lista de participantes, o aviso de regras de segurança, e brechas por onde se podia passar entre as letras estavam incluídos. A sentinela tentou examinar mais os papéis, mas consciente da hora da troca de turno, assentiu. O caminho se abriu. Na sala de musculação, sob a iluminação meio acesa, o brilho dos tapetes de borracha se espalhava finamente. No espelho da parede, as marcas de mão de ontem permaneciam intactas. Mariana parou em frente ao espelho. Baixou os ombros, abriu os braços longamente e os juntou com cuidado. Mudando milimetricamente o ângulo das articulações dos joelhos, colocou o centro bem no meio das solas dos pés. Quem sabe que existe um compromisso entre o movimento e a respiração para o olhar nesta cena. Olhos que viram o verdadeiro reconhecem os pequenos detalhes primeiro. O aviso da primeira aula foi colado no quadro. Força, flexibilidade, recuperação, alongamento. Uma tabela onde palavras comuns estavam em fila. A casca da normalidade esconde bem o interior. O soldado administrativo da companhia olhou de relance para Mariana enquanto tirava a fita adesiva. O olhar passou dos músculos do braço para o movimento do tornozelo e desceu. Foi um cumprimento achatado entre a vigilância e a aceitação. Os soldados entraram. Rostos mal acordados, camisetas esticadas, pés arrastando no chão. Entre eles estava Lucas. Ele não levantava os olhos. Em vez disso, tinha uma expressão que detectava sensivelmente os movimentos ao redor. Quem está com medo capta as mudanças no cheiro e na corrente de ar antes, como se lembrasse de sons em vez de palavras. Tal sentido faz o corpo endurecer, e um corpo rígido se machuca facilmente. Mariana explicou a correção de postura, o caminho da respiração e os ângulos que protegem as articulações, e demonstrou exatamente como fazer. O tom de comando é logo descoberto, mas um corpo que demonstra cria confiança. Enquanto os movimentos dos soldados se ajustavam uniformemente, Mariana viu uma sombra refletida na janela além do espelho. No final do corredor, alguém observava aquele lado. Uma silhueta de braços cruzados, meio encostada na porta.
Era o Cabo Gomes. Ele não entrou. Se entrasse, teria que falar, e a responsabilidade segue as palavras. Parecia ter decidido dar instruções com os olhos de longe. Mariana ajustou um pouco o ângulo do espelho. Refletiu a direção que ele olhava para criar um espaço vazio. O espaço vazio move as pessoas para outra posição. O Cabo Gomes moveu-se para outra janela do corredor, e Mariana memorizou essa rota. Ponto e ponto se conectam em linha, e a linha logo se torna hábito. Quando a aula acabou, Mariana escreveu a lista de verificação do primeiro dia. A câmera da entrada da academia não vê um canto diagonal. Na parede esquerda da entrada do chuveiro há uma rachadura longa e rasa, e essa rachadura absorve tremores externos como se absorvesse som. A porta de enrolar do depósito de suprimentos tem uma parte onde a trava está frouxa, criando uma brecha minúscula conforme o movimento. A área de fumantes atrás da cantina tem conversas mais rudes à tarde do que de manhã. O quadro de avisos ao lado da sala administrativa é duplo, há um que todos veem e um que ninguém vê. No lado que ninguém vê, frequentemente se esconde uma linha importante. Hoje, um aviso de alteração de treinamento foi colado, e o motivo dizia ser devido ao clima. Mas o clima não havia mudado. O que mudou foi a intenção de evitar o relatório. A segunda aula foi realizada por pelotão. Para fazer muitas pessoas se moverem em um espaço estreito, é preciso jeito. Mariana fez os horários das aulas se sobreporem levemente de propósito. Fez com que pelotões diferentes fossem obrigados a formar fila. A fila revela a verdadeira natureza das pessoas. Concessão, furar fila, desconfiança, reclamação, silêncio. Mariana passou ao lado da fila e colou uma microcâmera debaixo do relógio de parede do corredor. Debaixo de um objeto comum em que todos confiam torna-se o ponto cego mais seguro. O relógio está sempre no alto, e a suspeita está sempre ao lado. Após o almoço, a sombra do comandante da companhia se alongou. O passo do capitão Ferraz era pesado ao vir e leve ao voltar. É o passo de quem tem a confiança elevada quando está de pé, mais do que quando está sentado na cadeira. Ele bateu com a ponta dos dedos na porta da academia e olhou de relance para dentro. Mariana colou avisos de segurança e alertas sobre prevenção de desidratação e excesso de treino ao lado da porta. Ele não leu as letras. Em vez disso, moveu o olhar para o calendário. No calendário, o cronograma de aulas e os dias de teste físico estavam marcados. Ao lado do dia do teste havia um pequeno círculo. Era uma marca que só Mariana conhecia. Um pequeno dispositivo para criar um fluxo onde aquele lugar específico ficasse vazio naquele dia e horário. Para quem não tem interesse, pequenos dispositivos são invisíveis. Quando o sol se pôs, os soldados fluíram para a entrada do chuveiro. 2 pararam enquanto iam e vinham. O joelho de um tremia levemente a cada passo. Quem tem dor tenta reduzir o tremor no braço e, nesse processo, o ombro endurece mais. Mariana, com a toalha pendurada no braço, desceu a mão para baixo da rachadura na parede. Mediu a posição com a palma da mão e pressionou o microfone adesivo com a ponta dos dedos. A ranhura era um lugar que segurava o som como uma poça rasa. Os preparativos necessários estavam concluídos. Dentro do chuveiro, cruzavam-se ordens fingindo ser piadas, coações fingindo ser brincadeiras, insultos fingindo ser intimidade. As palavras frequentemente se disfarçam, e a lâmina atrás do disfarce é sempre real. Mariana mediu para onde aquela lâmina apontava. No ponto onde a direção muda, sempre há um mandante, e as palavras do mandante têm um tempo mais atrasado do que as dos outros. É porque leva tempo para ajustar a forma da responsabilidade na cabeça. O tempo lento foi capturado e um nome surgiu. Cabo Gomes. Mariana deixou o chuveiro e dirigiu-se ao depósito de suprimentos. A porta de enrolar estava meio baixada, e de dentro vinha a sensação de caixas mudando de lugar. Algo sendo colocado na prateleira de metal baixado novamente e o movimento de tecido e plástico se esfregando. Mariana baixou o corpo na fenda que tocava o chão no canto da porta de enrolar. Tirou uma lente fina do bolso e a colou rente ao chão.
A luz da fenda entrando obliquamente de um ângulo baixo revelou superficialmente o interior. Se unir sombra com sombra, a silhueta ganha significado, e se a silhueta ganha significado, o movimento se torna uma frase. Um maço de celulares amarrados com elástico preto estava colocado como se estivesse escondido atrás da prateleira. Sem etiqueta de número, sem nome do dono. Parecia não ser objeto de controle, mas rastro de extorsão. Do outro lado, havia uma barra de metal curta. O cabo estava envolto em várias camadas de fita preta. Um formato fora do regulamento. Ferramentas fora do regulamento geralmente trazem comportamentos fora do regulamento. Mariana não olhou mais fundo. Já era suficiente. A lente capturou o necessário, e um ponto no mapa em sua mente engrossou. Passando em frente à sala administrativa, entregou um envelope. Continha algumas folhas com resultados de testes físicos. Diante de documentos que parecem bons, perguntas desagradáveis diminuem. No lugar onde as perguntas diminuem, surge uma brecha, e essa brecha se torna a próxima porta. Hoje era dia de criar a brecha e passar. Amanhã seria o dia de entrar por essa brecha. O sol se pôs completamente e a cor do quartel se esvaiu. A escuridão recolhe temporariamente os nomes dos objetos. Entre objetos sem nome, as pessoas se escondem mais facilmente. A noite é boa para reunir provas, mas também atrai o descuido. Mariana não encostou as costas na parede. Deixou um pequeno espaço de ar entre a parede e a pele. O ar é o espaço onde o pensamento respira. Imaginou que o microfone colado sob a ranhura na entrada do chuveiro estaria tremendo levemente agora. O tremor permanece como uma imagem residual mesmo depois que as palavras acabam. Após a última aula na academia, as luzes se apagaram e acenderam novamente. O breve apagão foi um bom momento para mover os dispositivos. Quando a luz voltou, Mariana segurou a caixa de fiação atrás do espelho e colou mais um dispositivo plano. Era um dispositivo para registrar a ordem do tempo, em vez de coletar som. Mesmo sem gravar números, o tempo flui. Se capturar apenas o intervalo do fluxo, a ordem dos eventos se revela. Os soldados saíram e o Cabo Gomes cruzou a soleira por último. Ficou no corredor baixando e subindo a tela do celular. O rosto refletido na luz da tela tinha uma expressão manchada de descuido. O descuido leva logo ao erro. Mariana tirou uma água da máquina automática, bebeu metade e molhou as costas da mão com o restante para baixar a temperatura corporal. Quando o corpo se acalma, o julgamento também se acalma. Hoje já havia feito vários julgamentos. No entanto, o julgamento mais importante ainda restava. Onde definir o palco de amanhã, quem passar e em que ordem? O ar lá fora estava pesado e frio, como se fosse nevar. Quando a temperatura cai, as pessoas cometem erros. O corpo endurece e o pensamento se apressa. Esperar por esse momento também é técnica. Ao voltar para a pousada, Mariana abriu a bolsa, verificou as lentes e microfones, copiou os dados coletados e planejou guardar os originais em um local seguro. A planta do quartel na tela se sobrepôs à rota de movimento do dia. Os pontos vermelhos se conectaram em linhas e as linhas se cruzaram. Ela desenhou um pequeno círculo no lugar onde mais linhas se encontravam. Ao lado do depósito de suprimentos, a porta de enrolar, a rachadura na entrada do chuveiro. Se os registros vindos desses dois lugares apontarem o mesmo nome no mesmo horário, a porta se abre. Se a porta abrir, tem que entrar. Se entrar, tem que ir até o fim. Juntou as mãos. Não era oração nem promessa, mas o movimento para reunir a respiração. A respiração torna a pessoa humana. Se ficar de pé como humano, a justiça também fica do lado humano. A fé não precisa ser dita com som, ela sai do corpo. O ângulo do corpo e a largura dos pés são definidos, e se mantiver esse ângulo e largura até amanhã, o amanhã não tremerá. Mariana encostou as costas no travesseiro e fechou os olhos. O sono curto tornou-se a determinação para o amanhã. O hematoma leve visto na visita divide o dia. Os gestos antes daquele dia e os gestos depois tornam-se diferentes.
Mariana moveu-se como um espelho e limpou a superfície do dia. Quanto mais clara a superfície, mais nítida a ranhura no fundo. Os objetivos de hoje eram dois. A realidade da estrutura que impõe o silêncio e as mãos do registro que possibilitam o encobrimento. O treinamento da manhã foi mais longo que o normal. O que mudou não foi o clima. Foi o coração do comandante. Se a agenda se alonga, o corpo cansa, e o corpo cansado escolhe o silêncio. O silêncio é amigo do agressor. Naquele silêncio, Mariana moveu os olhos. Quem bebe água primeiro, quem recolhe o copo de quem desaparece ao voltar para o seu lugar. A pessoa que desaparece geralmente é a que é encarregada de uma tarefa. A tarefa encarregada geralmente é um trabalho sujo. Por volta do almoço, as pessoas se reuniram na sombra dos fundos. Junto com a fumaça do cigarro, risadas curtas cortavam e voltavam. Quando Mariana estava parada sem encostar as costas na parede, viu o perfil do Cabo Gomes. Ao lado dele estava um soldado recém-transferido. O soldado balançava desajeitadamente a mão que segurava o cigarro, olhando para ver a reação de alguém. O Cabo Gomes não fumava. Em vez disso, fez um gesto como se pegasse o cigarro do outro no ar. As palavras foram curtas e o tom seco. O tom seco, ao contrário, torna o significado da ordem nítido. Mariana olhou para cima, para o relógio. A microcâmera colada sob o relógio de parede apontava para o espaço vazio. No espaço vazio geralmente flutuam frases importantes. As frases que surgiram hoje foram punição e recompensa, férias e saída, unidade, aviso no grupo de mensagens. Antes que uma frase terminasse, outra entrava. Visita, irmã mais nova, marmita, riso e silêncio. Quando o silêncio se alongou, o pomo de Adão do soldado se moveu. O que ele engoliu não foi fumaça de cigarro, foi medo. Mariana não ficou mais naquele lugar. O objetivo não era o confronto, mas a prova. A prova deve ser silenciosa para durar. Ela voltou para a academia e desenhou um mapa de hoje no papel. Atrás da cantina, quadro de avisos ao lado da administração, rachadura na entrada do chuveiro. Quando os 3 pontos se conectam em linha, o mapa muda de um simples desenho para a estrutura do evento. À tarde, a porta da sala administrativa se abriu com mais frequência. Mariana, fingindo entregar documentos, observou o movimento dentro da porta. O olhar do capitão Ferraz permaneceu mais tempo no calendário do que no relatório. O calendário é um objeto comum, mas por ser comum, esconde as pessoas. Atrás do calendário havia um envelope fino. Na borda do envelope, viam-se resíduos de fita adesiva endurecida. O traço de ter sido tirado e colado novamente. Era também um rastro de que o fluxo do relatório havia mudado. Na enfermaria, o prontuário estava sendo passado. O nome de Lucas não era visível. Mas o nome de um soldado que vivia com ele era visível. No registro desse soldado estavam listadas pequenas contusões e arranhões. O motivo era escorregão durante o treinamento, contato durante o trabalho. Sentia-se uma fina membrana entre a palavra e o fato. A membrana fina rasga facilmente se tocada com o dedo, mas se passar despercebida, permanece por muito tempo. Hoje era dia de não tocar. O toque deveria ser empurrado para amanhã. Quando o sol se inclinou para o oeste, ela verificou novamente a posição do microfone instalado na entrada do chuveiro. A parte levemente afundada naquela extremidade funcionava como uma tigela que recolhia o som. Quando a tigela enche, transborda pelas bordas e o som transbordado deixa um tremor fino no corredor. Se capturar a sombra desse tremor, revela-se vagamente quem disse o que, quando e em que tom. Antes do início da chamada noturna, Mariana virou em direção ao depósito de suprimentos. A porta de enrolar estava meio baixada hoje também. Uma luz minúscula fluía pela fenda. A luz não mente bem. A posição onde a luz tocava estava diferente de ontem. A prateleira mudou de lugar ou a altura dos objetos mudou. Mariana baixou o corpo em um ângulo raso e colou a lente. O maço atrás da prateleira ainda estava lá. No entanto, a barra de metal ao lado estava mais perto do que ontem.
significava que algo estava mais urgente. Um coração apressado chama o erro. Naquele momento, a porta dos fundos do depósito abriu e soldados saíram carregando caixas. O rosto estava inexpressivo, mas a tensão nos músculos dos braços não podia mentir. Eram objetos pesados. Não havia marca de material de uso comum na lateral da caixa. Mover objetos que não são de uso comum em espaço comum geralmente é algo feito sem a permissão de alguém. Mariana viu para onde eles iam. Passaram pelo corredor ao lado da administração e desapareceram na direção da área de descarte de resíduos. A área de descarte é a zona onde as câmeras são mais frouxas. Como havia muitos objetos empilhados e muitos motivos grudados, Mariana não seguiu imediatamente. Em vez disso, deu a volta por outro caminho e observou a área de descarte à distância. Além da barreira e da cerca de ferro, caixas se empilhavam, adesivos eram colados e notas eram coladas e arrancadas. O hábito da mão que colava e arrancava era semelhante. Enrolar em círculo, contorcer o canto da boca e olhar ao redor 3 vezes. O hábito é mais preciso que a identidade. Não revelou de quem era aquela mão hoje. Há fatos que se guardam para o amanhã. Conforme a noite se aprofundava, a imagem do hematoma leve visto na visita surgiu novamente. Aquele hematoma não era apenas a cor da bochecha. O hábito de engolir água apressadamente depois de fechar a boca, o timing de baixar os olhos brevemente, tudo estava conectado. Mariana desenhou um círculo mais uma vez no mapa. O círculo ficou maior que hoje e as linhas ficaram mais densas. Quanto mais denso, mais aparecem os espaços vazios. O espaço vazio é o lugar onde a verdade se esconde ou a saída por onde a verdade sai. Antes de ir para a cama, ela deixou uma frase para si mesma. A raiva é curta e a prova dura muito. As coisas reunidas hoje fariam o amanhã durar muito. O que dura muito salva as pessoas. E muda o quartel. A porta de amanhã já era visível. Se entrar por essa porta, não olharia para trás. As linhas e pontos reunidos durante o dia agora exigiam a porta. A porta não se abre sozinha. É preciso uma mão para puxar a maçaneta. Essa mão não pode ter apenas força. Deve saber a direção. Mariana escolheu a direção e segurou a maçaneta. Assim que o cronograma foi colado no quadro de avisos, Mariana reduziu seus movimentos. O deslocamento discreto mostra, na verdade, muito mais coisas. Cujos passos de repente ficam mais rápidos, quem dá a volta no corredor e entra por outra porta. O conselheiro de vida no quartel, que estava em frente à administração, examinou o quadro de avisos e balançou a cabeça. Na expressão do conselheiro. Havia uma linha de resignação antiga traçada. Aquela resignação não era um dever de casa, mas um fardo. Fazer alguém largar o fardo é difícil apenas com a força individual. Por isso deve-se chamar o sistema. Mariana não chamou o conselheiro separadamente. Em vez disso, colocou um bilhete arrumado na fresta da porta da sala de aconselhamento. No bilhete, 2 linhas estavam escritas. Horário específico, local específico, nome específico. A letra ordenada tinha a forma de uma promessa em vez de ameaça. Uma frase que criava a rede de segurança mínima para que alguém pudesse se mover. Ela tentou não passar o peso para alguém, mas também não desmoronar sozinha. O próximo era a promotoria militar. O nome da promotora Helena, Jang Seo-yang, podia ser encontrado em qualquer lugar nos procedimentos oficiais, mas a forma de encontrá-la não estava escrita no aviso. Mariana enviou um relatório preliminar através da janela de entrada do sistema. Um fragmento, não o todo. O fragmento chama o todo. Logo veio a resposta. Frases curtas, precisas e que adiantavam o relógio. A instrução para comparecer pessoalmente se necessário. Ela optou por comparecer. A porta da promotoria parecia mais sólida do que o necessário. Mas a maçaneta era suave. A diferença entre a porta sólida e a maçaneta suave era o método daquele lugar. A promotora Helena organizava documentos sobre a mesa. Mariana tirou o arquivo da bolsa.
Coisas registradas e coisas ainda não registradas, mas que poderiam ser, estavam amarradas juntas. Helena acariciou a borda do arquivo antes de virar a primeira página. Era um hábito. O hábito de quem distingue a mentira pelo tato do papel. Seu olhar era frio, mas as pontas dos dedos eram cuidadosas. Helena separou a confirmação da reação. A confirmação foi imediatamente traduzida para a linguagem da lei, e a possibilidade logo encontrou um caminho que poderia se tornar confirmação. No caminho estava a polícia do exército. O investigador Mendes, Ossi Junho da PE, entrou na sala da promotoria assim que recebeu o contato. Ele lançou apenas as perguntas necessárias, em vez de reações exageradas. Horário do evento, local, personagens, repetição, indícios de encobrimento. Depois de ouvir todas as perguntas, Mariana respondeu sem mentiras. A resposta não foi longa, mas não teve brechas. Mendes definiu o escopo da busca e apreensão. Atrás da prateleira do depósito de suprimentos, o corredor centrado na rachadura da entrada do chuveiro, o envelope atrás do calendário da administração, a área de sombra atrás da cantina. 4 pontos deveriam ser coletados em um único momento. O tempo era curto e os pontos eram amplos. Havia 2 maneiras de estreitar os pontos amplos: aumentar as pessoas ou reduzir o movimento. O que ele escolheu foi o método de reduzir o movimento. Olhos e mãos posicionados silenciosamente com antecedência em cada ponto. O método de se mover simultaneamente quando o sinal cai. A simultaneidade reduz o erro. O problema era a linha de comando. O capitão Ferraz e o tenente Bastos eram figuras que colocavam a aparência à frente do relatório. Se eles soubessem, haveria interferência, e a interferência ganha tempo para apagar os vestígios. Mendes manteve o escopo da notificação estreito. Se a notificação for tardia, surge uma disputa de autoridade, mas se a notificação for rápida, perde-se na disputa de provas. Entre os dois, tinha que pegar o caminho mais estreito. Mariana não revelou sua identidade até o fim naquela reunião. Apenas a informação necessária foi transmitida à promotora militar e ao investigador da PE. O resto seria dito pelo local de amanhã. Ao sair da porta da promotoria, ela colocou a mão no batente da porta uma vez. O batente não tremeu. Uma porta que não treme faz a pessoa andar. A velocidade dos passos aumentou. Ao voltar para o quartel, o ar estava mais sensível. Como se alguém tivesse ouvido um boato, os olhares de alguns ficaram afiados. Quando o olhar fica afiado, o passo naturalmente acelera, e o passo acelerado cria erros. Mariana diminuiu a velocidade. Um passo atrasado torna a observação longa. No final do corredor, o Cabo Gomes olhava para o celular e escrevia algo curto. O ângulo do polegar quando ele usava o celular era sempre o mesmo. Aquele ângulo fica nítido quando se esconde emoções. A nitidez é um rastro. Ao entardecer, 3 papéis foram adicionados na parte inferior do quadro de avisos da administração. Ajuste do horário do teste físico de amanhã de madrugada. O motivo era reparo no campo de treinamento. Não havia rastros de necessidade de reparo em lugar nenhum. Quando dizem que vão consertar um lugar que não precisa de conserto, o conserto ganha outro significado. Um dispositivo para mover pessoas e roubar tempo. Se tempo e pessoas se desencontram, a prova desaparece. Mariana enviou imediatamente uma frase curta para a promotora Helena. Perturbação no horário, necessidade de adiantar a agenda imediatamente. A resposta voltou logo. Se a agenda for adiantada, o encobrimento não consegue terminar os preparativos. À noite, o depósito de suprimentos respirava com a porta de enrolar meio fechada hoje também. A luz entre as frestas da porta era mais fina do que ontem. A luz afinada diz que o movimento lá dentro ficou mais áspero. Movendo algo às pressas ou escondendo às pressas. Mariana tateou a superfície do chão ao lado da porta com a ponta dos dedos. O lugar da lente colada ontem estava intacto. O fluxo de tempo capturado pela lente apoiaria a busca e apreensão de amanhã.
Antes que o amanhã chegasse, encontrou mais uma coisa que podia fazer hoje. Pressionou mais uma vez o microfone naquela ranhura da entrada do chuveiro para fixá-lo bem. Verificar se não havia balanço, se o tremor não era excessivo. A última verificação era também um ritual para se acalmar. Ao voltar para a pousada e pousar a bolsa, Mariana enterrou o corpo fundo na cadeira pela primeira vez. Quando o espaço entre o encosto e os ombros desapareceu, os tendões relaxaram. No lugar relaxado, a imagem de amanhã entrou naturalmente. Os soldados reunidos na área de visitação, as ferramentas de trote colocadas sobre a mesa, o maço de celulares atrás da prateleira do depósito, a cena de assinatura no envelope atrás do calendário da administração. A voz que conecta as cenas deve ser curta e clara. Quanto mais longo se fala, mais fraco fica o fato. As palavras de amanhã seriam curtas. Curtas e decisivas. Do lado de fora da porta, no final do corredor, o som de passos parou. Uma sombra roçou levemente por baixo da fresta da porta e desapareceu. Era o lugar por onde passou a hesitação de alguém. Depois que a hesitação passa, sempre resta uma escolha. O que é essa escolha, saberia amanhã. Mariana fechou os olhos. Desejou silenciosamente que todas as direções de hoje se reunissem em um ponto amanhã, e que a partir desse ponto não se dispersassem mais. Havia trabalho a ser feito antes que o dia terminasse. Mariana não olhou para o relógio de pulso. O tempo já havia entrado no corpo, e o corpo sabia a próxima ordem. O destino de hoje era o depósito de suprimentos. A porta de enrolar deveria estar meio baixada e o ar lá dentro deveria estar ocupado. Um coração apressado abala o hábito das mãos, e mãos trêmulas deixam erros. O erro é outro nome para a prova. O corredor da administração para o depósito era estreito e longo. Cartazes antigos estavam colados ordenadamente nas paredes, e em cada canto a fita adesiva fora removida mais umas 2 vezes. Coisas que ficam coladas por muito tempo não chamam a atenção. Por isso, as pessoas que passam ali também não olham umas para as outras. Um espaço onde não se olham era bom para observar. Mariana parou no final do corredor e deslizou apenas o olhar para dentro. Na superfície prateada da porta de enrolar, marcas de palma de mão permaneciam encamadas. Marcas largas e uniformes em cima, e linhas impacientes e densas à medida que desciam. Apenas pela direção da palma da mão podia-se ler o coração. Alguém puxou o peso para cima e alguém tentou empurrar o peso para baixo. Quando quem puxa e quem empurra fazem o mesmo trabalho, lá dentro as posições certamente mudam. Se a posição muda, a lista muda, e se a lista muda, a responsabilidade muda. Mariana aproximou-se um passo em postura baixa. O chão da porta de enrolar. Onde ontem havia areia, hoje estava mais limpo. No lugar limpo fica um rastro. O rastro de ter tentado apagar o rastro. Passando levemente a ponta dos dedos naquele lugar, verificou se a lente fina colada ontem mantinha sua posição. A borda da lente ainda tinha a mesma cor do chão. Não havia problema. Na parede oposta, um grampo velho estava pendurado. No grampo, um molho de chaves pequeno e leve estava pendurado. Era a chave reserva usada pelo soldado da administração do depósito. O crachá do soldado estava virado, não se podia ler as letras, mas na etiqueta de plástico do chaveiro havia um carimbo familiar. Equipamento de uso comum. A palavra uso comum torna a responsabilidade vaga, mas a chave torna a direção da responsabilidade clara. Quem abriu? Quando fechou? Mariana colou um pequeno adesivo metálico na chave. Aquele adesivo era um dispositivo que informava a localização de uma maneira que não brilhava. Mais tarde, um ponto se moveria no mapa. Aquele ponto diria para onde a mão de hoje iria amanhã. Um soldado saiu de dentro do depósito. Um passo com força nos ombros. Hábito de mover as pupilas rapidamente. Se as pupilas são muito rápidas, perdem o entorno. Enquanto perdem, o acidente acontece, e o acidente geralmente começa com um som pequeno. Mariana observou para quem aquele soldado lançava o olhar.
No final daquele olhar estava o quadro de avisos da administração. Na parte inferior do quadro, no espaço que as pessoas não veem bem, um novo papel estava colado. Como se colado às pressas, um canto estava levantado. Mariana memorizou o pequeno amassado daquele papel. O amassado diz o ângulo da mão. Aquele ângulo é logo o dono. Antes de mudar a direção para o chuveiro, Mariana viu o fichário cinza que continha o livro de lista de suprimentos militares. O fichário sobressaía milimetricamente na ponta da prateleira, e o nó na corda inferior estava desfeito uma vez. Havia o rastro de ter sido amarrado novamente. Desatar e amarrar não fazem o mesmo trabalho. Desatar fala da tensão da mão que tenta esconder, e amarrar fala da decisão da mão que tenta apagar. As datas no livro seguiam em intervalos regulares, e apenas no espaço de um dia a letra estava mais pressionada. Aquele dia era próximo de hoje. A rachadura na entrada do chuveiro ainda recolhia o silêncio como uma tigela rasa. O dispositivo colado na parede registrava um tremor estável conforme o tempo passava. Naquele tremor, algumas frases padronizadas se repetiam. Punição, peteleco, castigo físico, manutenção pessoal, cancelamento, responsabilidade coletiva. No momento em que o erro individual se torna responsabilidade do grupo, a voz de alguém naturalmente aumenta. O dono da voz alta geralmente é a mesma pessoa. A repetição revela a pessoa. A repetição torna-se uma corda sólida no tribunal. Na academia, era a hora de começar a última aula da tarde. Mariana, em vez de esvaziar o local da aula, distorceu um pouco a rotina. Aumentou o tempo de alongamento e reduziu os movimentos que aumentam a frequência cardíaca. Um corpo cansado fala pouco, e um espaço com poucas palavras é vantajoso para a observação. Enquanto ela orientava os movimentos, duas pessoas passaram pelo corredor. Uma era o Cabo Gomes, a outra era o soldado administrativo. Um envelope branco estava na mão do soldado. A borda do envelope estava torta, como se puxada pela fita adesiva. O envelope não entrou na sala administrativa, mas fez um desvio. Desvio é frequentemente o verbo do encobrimento. Mariana capturou aquele verbo com os olhos. Após a aula, Mariana procurou o conselheiro. A sala do conselheiro estava preenchida por um silêncio maior que a mesa. Mariana não mostrou o crachá e nem disse o nome. Em vez disso, deixou 2 papéis dobrados perfeitamente. Em um papel estava escrito o movimento com alta probabilidade de ocorrer amanhã de madrugada em horário e local específicos, e no outro estavam organizadas em negrito as frases-chave das diretrizes de proteção à vítima. O conselheiro recolheu os papéis com um rosto que carregava uma resignação antiga. Era o momento em que a resignação mudava de fardo para dever de casa. À noite, a chave ao lado da porta de enrolar do depósito desapareceu. Mariana tentou olhar o relógio da parede, mas o relógio parecia cansado só de virar a cabeça. Não precisava medir o tempo. A direção da mão dizia o tempo. Houve um sinal de baixar algo pesado dentro do depósito e pouco depois, alguém empurrou uma caixa achatada pela fresta inferior da porta. A caixa estava envolta em plástico, e na superfície do plástico viam-se marcações velhas e fracas. Desinfecção, descarte e saída. As palavras frequentemente andam juntas quando enganam umas às outras. Os rostos dos 3 soldados que moviam a caixa não mudaram. Mas os músculos dos braços eram verdadeiros. O peso era enorme. Não era o peso de dezenas de capacetes. Um peso onde metal, vidro e silêncio se misturavam. A respiração de Mariana ficou fina. A respiração fina não era sinal de descuido, mas de concentração. Ela ajustou a postura mudando o ângulo da fresta da porta para que a lente garantisse um campo de visão mais amplo. Enquanto isso, o soldado da administração virava o livro de registro de entrada e saída ocupadamente. Depois de espaços vazios seguindo regularmente, uma pressão de escrita diferente estava marcada apenas em um horário específico. Aquele horário coincidia com a rota que Mariana planejara para amanhã. O sol se inclinou e a sombra do quartel se alongou. O Cabo Gomes ainda se movia mantendo distância.
Hoje parecia não dar ordens diretas a ninguém, mas seus olhares tornaram-se frequentes. Olhares frequentes são mais nítidos que palavras. Ele olhou 2 vezes para o lado do depósito e verificou uma vez o lado da enfermaria. A altura do álcool em gel colocado em frente à porta da enfermaria estava um pouco mais baixa. Significava que as pessoas que passavam estendiam a mão frequentemente. A desinfecção previne a infecção, mas o registro não é ocultado. As datas do registro médico estavam corrigidas em sequência. A letra na coluna de correção não era de uma só pessoa. Se várias pessoas criam a mesma história, a história logo fica frouxa. À noite, Mariana organizou o material coletado na pousada. A informação de localização do dispositivo adesivo colado hoje movia-se como uma pequena luz no mapa. A chave se afastou da porta de enrolar, deu a volta por trás do depósito em direção à área de descarte e parou momentaneamente entre a administração e a enfermaria. No ponto onde parou havia várias portas. Se há muitas portas, há muitas escolhas, e se há muitas escolhas, há muitos erros. Amanhã de manhã, esses erros subiriam para cima da mesa. Mariana conectou 2 pontos no mapa com um círculo usando a ponta da caneta. Porta de enrolar, rachadura do chuveiro. E o terceiro ponto recém-criado. Envelope atrás do calendário da administração. Os 3 pontos formavam um triângulo. O interior do triângulo esconde o centro do evento. Para revelar o centro, deve-se entrar das bordas para dentro. Amanhã era o dia de entrar. Ela encostou as costas na cama e fechou os olhos. A imagem do hematoma leve do irmão visto na visita parecia um pouco embaçada hoje. Não desapareceu, foi coberta por outra cor. A cor coberta logo descasca. A prova não muda de cor. Amanhã a cor descascaria. A sombra na porta de enrolar alongou-se, e a ponta da sombra já segurava o tornozelo de alguém. A noite frequentemente torna as pessoas honestas. O coração que não se via de dia encontra seu corpo na escuridão. Mariana deixou a janela um pouco aberta. Se o fluxo do ar muda, os pés das pessoas também mudam de direção. Quanto mais perto do amanhecer, mais fácil era os pés do quartel tremerem. Pés trêmulos deixam confusão onde quer que vão. A confusão torna-se prova. Antes do amanhecer, 2 sombras se separaram do lado do depósito. Uma rápida, uma pesada. O lado rápido abria caminho e o lado pesado seguia atrás. Os ombros do lado rápido eram leves, e os cotovelos do lado pesado estavam recolhidos para dentro. Era uma postura de quem protegia algo. O ângulo da luz entrando pela fresta da porta de enrolar mudou brevemente e voltou ao normal. Abriu por um instante. O ponto da chave moveu-se, e a marcação de localização foi do depósito em direção ao muro. Mariana fechou a porta da pousada e saiu. O passo não era apressado, mas constante. Um passo constante acalma as pessoas, e a calma cria uma sombra natural. A área de descarte perto do muro abrigava muitas sombras. Um caminho se formou entre caixas, sacos e paletes velhos. No final do caminho, as 2 sombras se sobrepuseram. No momento da sobreposição, a postura mudou. O lado pesado baixou a caixa e o lado rápido examinou o entorno. O olhar que examina para sempre nos mesmos lugares. CCTV, guarita e cruzamentos. O lugar que eles não olharam foi sob os pés. Na sombra sob os pés estava Mariana. Ela não evitou o som dos passos que se aproximavam. Se evitar, torna-se uma sombra fugitiva. Se enfrentar, torna-se uma sombra que para. Tem que parar para ouvir. Mariana saiu um passo da sombra mantendo a linha do pescoço baixa. Naquele momento, o lado rápido levantou a cabeça bruscamente. O susto começa no pescoço e se espalha para os ombros. Enquanto o contorno do ombro subia e descia, o lado pesado puxou a caixa e virou o corpo para o lado oposto. Era fuga. A fuga geralmente se divide em 2 vias. Esconder-se dentro ou correr para fora. O caminho que eles escolheram foi correr para fora. Mariana não perseguiu. Em vez disso, bloqueou a frente.
O caminho não era largo e eram 2 pessoas. Se reunir o centro de 2 pessoas em um, a velocidade diminui. Ela estreitou a largura dos pés e reduziu a amplitude das mãos. O necessário não era a colisão, mas a quebra do equilíbrio. O lado rápido estendeu o braço primeiro. Altura média, distância incerta. Uma mão incerta é facilmente agarrada. Mariana segurou suavemente o osso do pulso e mudou a direção. Se a mão vem em direção ao próprio corpo, a pessoa perde o equilíbrio instintivamente. O corpo que tenta não cair não consegue tirar os pés do lugar. Naquele curto momento, o cotovelo do lado pesado tremeu. A caixa que ele protegia pousou baixo no chão. A tampa da caixa balançou e a fenda se abriu. O contorno de metal preto e vidro se sobrepôs através da embalagem plástica. Eram celulares. Vários deles. A tela estava apagada, mas estar apagada não significava que não havia rastro. Coisas apagadas frequentemente dizem mais. Mariana pressionou a borda da caixa com o pé para fixá-la e não abrir mais. As mãos ainda não se alargaram. Se alargar, torna-se colisão, e a colisão borra o registro. O lado pesado encolheu o corpo e correu em direção ao muro. A altura do muro não era tão grande. Mas aquela altura era suficiente para quebrar a ganância de uma pessoa comum. Mariana não usou a segunda mão. Em vez disso, virou apenas o rosto para a direção oposta ao muro e verificou o entorno. O caminho estreito que levava à estrada externa, o ponto de denúncia, a luz de emergência, todas as localizações já estavam em sua cabeça. No mapa mental, ela desenhou a marca mais grossa uma vez. Era o caminho das pessoas que logo chegariam. Antes que a respiração do lado rápido ficasse áspera, o pessoal se aproximou do lado oposto da área de descarte. As frases curtas que Mariana deixará no início chamaram o sistema. No braço da PE havia uma marca vermelha, e o arquivo da promotoria militar já estava pronto para ir para a mesa. As pessoas encontraram seus respectivos lugares. As 2 pessoas que tentavam fugir já não estavam mais em fuga. Elas perderam a direção. Pés que perdem a direção congelam no lugar. O Cabo Gomes não estava lá. Ele sempre manipulava a situação mantendo distância. Manter distância torna o rastro fino. Mas rastros finos, se forem muitos, tornam-se pesados. O tempo das palavras deixado sob a rachadura do chuveiro. O movimento da chave da porta de enrolar do depósito. A textura da fita do envelope atrás do calendário da administração. O olhar na sombra atrás da cantina. Coisas finas se sobrepuseram até se tornarem o peso de hoje. Enquanto se moviam para o pátio de formatura, as mãos dos suspeitos foram reunidas para trás. Mariana não andou na frente nem ficou atrás. O lugar dela era ao lado. O lado é um lugar fácil de apoiar e um lugar onde se pode segurar se cair. O quartel ainda estava silencioso. O silêncio tem 2 faces. O silêncio que tenta cobrir e o silêncio para ouvir. O silêncio de hoje era o segundo. Alguém temia que seu nome fosse chamado, e alguém começava a desejar que seu nome fosse revelado. Quando as coisas escondidas saem, a cena termina no pátio branco. Em um lugar onde todos veem, de uma maneira que todos ouvem. Uma mesa foi colocada no centro do pátio. A caixa subiu para a mesa. O plástico foi retirado e os celulares foram alinhados em uma fila. Não havia números, mas havia rastros. Fotos salvas e mensagens apagadas, rastro de instalação de aplicativos e registro de acesso. A barra de metal que Mariana vira na fenda da porta também foi colocada separadamente. A fita preta no cabo revelava a textura de várias camadas. A mancha vermelha levemente impregnada entre as texturas parecia familiar. A promotora militar não falou muito. Os objetos começaram o testemunho em vez da explicação. O comando subiu ao palanque. A luz no rosto não era diferente de qualquer outro dia, mas a velocidade das pálpebras era diferente. Pálpebras lentas significavam que a notícia era desconfortável. O tenente Bastos não falou e o capitão Ferraz manteve uma expressão vazia.
Enquanto não falam, a resposta cresce. O batalhão inteiro estava consciente de sua própria respiração. Enquanto inspiravam, paravam um pouco e expiravam, alguém fechou os olhos. Quem fecha os olhos não lembra com o rosto. Lembra com o corpo. Se o corpo lembrar a cena de hoje, amanhã andará com outro passo. Mariana recuou um passo atrás da mesa. Seu nome surgiu vertiginosamente. Desapareceu. O sussurro de alguém foi dirigido a ela, mas ela não se virou. Havia um motivo para não revelar o mérito. As pessoas lembram do processo por mais tempo do que do mérito. O objetivo de hoje não era revelar a pessoa, mas deixar o método. O método muda as pessoas, e se as pessoas mudam, o quartel muda. Restava uma coisa para verificar. O lugar vazio do Cabo Gomes. O lugar vazio chama a pessoa. Mariana saiu do pátio e dirigiu-se ao corredor. O corredor estava vazio e um casaco que alguém despira estava pendurado no encosto da cadeira. Um pequeno som saiu do bolso do casaco. O som pequeno sempre sai de objetos com a mesma forma. Era um celular. Na tela, a prévia da foto tirada agora há pouco aparecia. Os celulares alinhados em fila na mesa do pátio. E a luz caindo sobre eles. A foto deixa um rastro e o rastro cria uma resposta. A resposta chamou uma pessoa que estivera ausente por muito tempo. O Cabo Gomes vinha andando do outro extremo do corredor. A linha de seus ombros estava baixa e o passo era mais curto que o normal. Passo curto é a imagem residual da hesitação. Ele não disse nada e Mariana também não. Quando pessoas que não falam se encontram, o que resta é apenas a direção do corpo. Os corpos das duas pessoas não olhavam para a mesma direção. Por isso a conversa não era necessária. Não haveria gritos explodindo no pátio. A respiração profunda exalada repetiu-se várias vezes. A repetição da respiração é outra forma de determinação. A determinação de hoje foi escrita em silêncio. Amanhã, esse silêncio se transformaria em regulamento e procedimento, educação e alocação. Observar a mudança acontecer também era uma batalha. Mariana não viu o fim da batalha. Porque o fim da batalha é sempre papel de outra pessoa. O papel dela era abrir o caminho até o fim e proteger o caminho aberto. A noite desceu novamente. Mas o ar do quartel estava mais leve que de dia. Porque baixaram algo pesado. O que baixaram não foram apenas a caixa e os celulares. O silêncio familiar, a inércia e a velha palavra chamada reputação, também foram baixados juntos. Mariana olhou para o céu. As estrelas não eram visíveis, mas o ar parecia se estender mais longe do que ontem. Se o ar se estende para longe, o coração das pessoas também. Esperava que o coração de alguém fosse mais longe amanhã. O pátio estava empoçado como uma tigela quadrada. Um espaço onde não se podia evitar o olhar de nenhum lado. Mariana ficou na borda e olhou para o centro. Sobre a mesa, os celulares estavam alinhados lado a lado, e ao lado deles estava a barra de metal enrolada com fita. Na superfície do metal, em vez de reflexo, um hábito antigo estava grudado. A promotora Helena abriu a pasta de documentos. As frases não eram longas e as palavras eram sólidas. No momento em que as palavras não registradas se transformaram em registro, alguns ombros desceram milimetricamente. Não era a resignação de não poder mais esconder, mas o ângulo de alívio por poder finalmente respirar. A polícia do exército lacrou um celular de cada vez. Em vez de número, tempo e localização foram colados. O canto do alojamento na foto, o azulejo da entrada do chuveiro, a mancha na parede atrás da cantina, testemunhos sem som subiram ao palco seguindo a ordem. A cada lacre concluído, a cena ficava mais nítida. A nitidez não convence as pessoas. Apenas elimina a margem para a negação. O comando subiu ao palanque. O palanque de hoje não era um lugar de honra, mas de responsabilidade. O tenente Bastos fechou os lábios e o capitão Ferraz endureceu o olhar. O silêncio não era mais um escudo.
A tabela de comparação de registros médicos apresentada por Helena tinha letras diferentes sobrepostas na mesma data. O rastro de um fato que começou no corpo de um soldado e se perdeu no documento. No momento em que os intervalos entre o prontuário da enfermaria, o registro de vida e o diário de treinamento coincidiram exatamente, a expressão das pessoas mudou. A desculpa perdeu o lugar e o procedimento ocupou o lugar. A separação das vítimas começou imediatamente no pátio. Não chamaram nomes nem olharam para os rostos por muito tempo. Alguns foram para a enfermaria, outros para a sala de aconselhamento, e outros para a sala de proteção temporária. Era um movimento que sabia que a proteção não é o fim do evento, mas o começo. A força do braço que ajudava no deslocamento não era forte, mas não tremia. Onde há uma mão que não treme, surge confiança. Os apontados como agressores formaram fila. No final da fila, o lugar onde o Cabo Gomes sempre ficava estava vazio. O lugar vazio dizia mais do que a pessoa. As coisas que aconteceram enquanto estava vazio preenchiam o lugar. O tempo das palavras que restou sob a rachadura do chuveiro, o maço atrás da prateleira do depósito, a textura da fita do envelope atrás do calendário da administração, coisas finas empilhadas em camadas ganharam peso. Uma pequena mesa foi colocada mais no centro do pátio. Ferramentas de trote, celulares apreendidos secretamente, caderno de punições, tabela de treinamento corrigida. Os objetos não abrem a boca, mas deixam registrado por quais mãos passaram. A mão sempre se move na sua própria velocidade, e a velocidade revela o hábito. O hábito não consegue mentir. Mariana estava um passo atrás. A emoção não era bem visível em seu rosto. Mas o ângulo dos ombros estava mais suave do que no início. Alguém acenou com a cabeça para ela. Ela não aceitou. Porque havia algo que durava mais do que acenar a cabeça. O que devia deixar hoje não era o som de aplausos, mas uma seta apontando para o próximo passo. O investigador Mendes divulgou o mandado de busca e apreensão. Escopo e motivo, procedimento e autoridade, as frases não se apoiavam nem se empurravam. Fizeram seu papel no seu lugar. Assim que o mandado foi declarado, o ar do pátio mudou. O intervalo das portas do corredor abrindo e fechando, a largura dos passos, a posição dos braços, coisas triviais apontavam para uma direção. Essa direção não vai para trás. Naquele momento houve um pequeno tumulto fora do pátio. O Cabo Gomes apareceu. Ele parou na borda do pátio e seu olhar atravessou a mesa e moveu-se lentamente. Os objetos sobre a mesa falaram com ele todos de uma vez. Ele não respondeu, e esse silêncio tornou-se a resposta. A pé se aproximou e as mãos do Cabo Gomes naturalmente se juntaram atrás das costas. A naturalidade é feita pelo hábito, mas a naturalidade de hoje tinha outro significado. Agora ele não era mais a mão que dava ordens. O pátio não era mais uma tigela. Era um lugar que, mesmo não sendo uma sentença, corrigia a direção e gravava promessas. Helena deixou o aviso final e esvaziou a mesa. O que restou não foi o vento, mas a ordem. O tempo que tinha perdido a ordem encontrou seu lugar. As pessoas se dispersaram alinhadas. A forma da fila que se dispersava era diferente da fila da manhã. A forma diferente se tornaria a expressão do dia seguinte. Mariana pressionou a borda da mesa com a palma da mão pela última vez. Não houve tremor. Ela não acenou a cabeça nem suspirou. Atrás de suas costas, a luz do corredor que levava à sala de aconselhamento e à enfermaria continuava em um tom estável. O caminho estava aberto e alguém estava entrando por aquele caminho. O trabalho de hoje era até aqui. O trabalho de amanhã continuaria de outra maneira. Quando o evento é revelado, o nome das pessoas muda primeiro. Alguém é agressor, alguém é vítima, alguém é testemunha. Mariana não inseriu a si mesma entre esses nomes. O lugar de hoje era a mão que trocava a placa de sinalização, um guia para o próximo passo. A proteção à vítima começou. Isolamento e tratamento, aconselhamento e orientação. A ordem estava definida e as pessoas seguiram a ordem.
Lucas mudou-se para a sala de proteção temporária. Cheiro de cobertor macio, pomada não muito forte. Luminária dobrada para que a luz não entrasse diretamente nos olhos. A proteção não era uma instalação grandiosa, mas uma preparação que se assemelhava à soma de pequenas atenções. O conselheiro que o acompanhou economizou palavras e o oficial médico escreveu o prontuário de forma concisa. A concisão impede imaginações desnecessárias. A denúncia e o depoimento não foram forçados. Quando quisesse, quando estivesse pronto, o quanto fosse necessário. Frases escritas sem coerção têm força mais forte depois. Mariana não ficou no quarto. Arrumou a fila das pessoas que esperavam do lado de fora da porta e aumentou o intervalo das cadeiras em frente à sala de aconselhamento. O intervalo era importante. Se o intervalo for estreito, o coração se encolhe, se for largo, as palavras saem naturalmente. Quando as palavras saem, a ferida encontra a direção. A custódia dos agressores passou para o domínio da polícia do exército. A mão de Mariana saiu rapidamente. No lugar de onde ela saiu, entrou o procedimento. O procedimento é honesto. Repetindo a ordem que não muda, segura o coração trêmulo. Helena preparou o pedido de prisão preventiva e Mendes organizou a lista de apreensões e o processo de prisão em frases. Quando as frases se alinharam, o evento começou a deixar de ser das pessoas para ser do sistema. O evento que entra no sistema não desaparece. Deixa rastro mesmo com o passar do tempo. O conselheiro tirou o material de educação em direitos humanos no quartel. Era um material que sempre existiu, mas hoje a ordem mudou. Antes da introdução do regulamento, a parte de proteção à vítima, a cláusula de proteção ao denunciante e as diretrizes de prevenção de vitimização secundária vieram primeiro. A explicação foi gentil, mas firme. Todos sabiam que a firmeza vinha do critério, não do medo. Alguém assentiu e alguém ficou sentado quieto com as mãos sobre os joelhos. Apenas ficar sentado sem franzir a testa já podia ser diferente de antes. Mariana verificou o processo de seu nome saindo do registro. Na lista de instrutores civis, uma pequena marca surgiu ao lado de seu nome. O significado da marca não era o fim do acesso de externo, mas o fim da missão interna. O anonimato não era fuga, mas conclusão. Uma conclusão que não deixa mérito. Quanto mais o mérito desaparece, mais o método permanece por muito tempo. Era isso que ela queria. Para que amanhã, quem quer que viesse, o mesmo método funcionasse. Quando o dia estava terminando, o conselheiro, o oficial médico, a promotora, a PE e algumas pessoas do comando da companhia sentaram-se em uma mesa redonda. O objetivo da reunião não era perguntar sobre o crime. O crime já havia sido questionado, agora restava o trabalho de pavimentar o caminho. O caminho foi feito com frases. O número do canal de denúncias foi verificado novamente e o horário de aconselhamento permanente por alojamento foi organizado conforme o modelo de aviso. A rachadura na parede da entrada do chuveiro foi reparada temporariamente e o ângulo da câmera foi ajustado. O registro de entrada e saída do depósito de suprimentos foi convertido para o sistema digital, e a prática de colar envelopes atrás do calendário da administração foi interrompida imediatamente. Pequenas frases mudam a vida. Se a vida muda, o evento não acontece novamente da mesma forma. Lucas sentou-se à janela da sala de proteção e olhou para fora. O céu não estava claro nem nublado. A cor no meio disso era uma cor que acalmava as pessoas. O hematoma leve em sua bochecha ainda estava lá, mas o olhar mudou. Em vez do tremor da ansiedade, o movimento de procurar a direção. Ele escrevia e apagava algo. O pó da borracha deixava uma linha fina sobre o papel. A linha deixada não pode ser lida, mas o coração sabe. Sabe que a próxima frase começa no lugar apagado. Mariana parou na soleira da porta da sala de proteção e recuou um passo. A consideração de não se aproximar, o alívio de não se afastar. Ela verificou a estabilidade do espaço onde ela não estava, através da fresta da porta. Verificou se sua ausência não gerava ansiedade, mas sim criava paz. A batalha nem sempre é travada na frente.
Havia também a batalha de recuar e proteger. Essa batalha não deixa som e dura muito. 2 linhas foram adicionadas ao aviso da noite. Implementação total da reeducação em direitos humanos no quartel, reforço da garantia de sigilo do denunciante. As 2 linhas de frase tinham a força de mudar a postura na manhã seguinte. Se a postura muda, a expressão muda, e se a expressão muda, a semente do evento não cresce. Mariana parou brevemente em frente ao quadro de avisos e se virou. O ângulo ao se virar não era leve, mas também não tinha pego. O trabalho a ser feito hoje era até aqui. Ao voltar para a pousada, arrumou a bolsa. Dispositivos e lentes, microfone e caderno, todos os objetos voltaram para seus lugares. A sensação nas pontas dos dedos apagou-se uma a uma, e o que restou foi o peso do corpo. O peso não era cansaço, era alívio. O sinal de que estava pronta para partir amanhã. Havia preenchido as pessoas para que o lugar de partida não ficasse vazio. No lugar que não fica vazio, a mudança continua. O pátio visto pela janela parecia mais largo do que de dia. Não foi a fronteira que se alargou, foi o coração que ficou menos consciente da fronteira. As pessoas se machucam principalmente na fronteira do coração. Hoje a fronteira recuou um pouco para trás. Tanto quanto recuou, alguém se machucará menos. Mariana apagou seu nome aqui. Sobre o nome apagado ficou o nome do método. O método não esquece as pessoas. Por isso dura muito. A mudança começa com o aviso e se completa com o hábito. Na manhã em que o aviso foi colado, as pessoas leram a primeira linha do papel colado em cada alojamento. Implementação total da reeducação em direitos humanos no quartel, reforço da garantia de sigilo do denunciante, prioridade na proteção e separação da vítima. Frases curtas começaram a mudar o ritmo da vida. Mariana não ficou parada muito tempo em frente ao quadro de avisos. Se ficar muito tempo, as pessoas perguntam aquelas frases para a pessoa. Hoje a frase vinha primeiro e a pessoa vinha depois. A primeira aula foi aberta por pelotão, não por alojamento. O comandante e os comandados sentaram-se no mesmo lugar e o instrutor ficou bem atrás. Quem fica bem atrás fala pouco e alonga o olhar. A palestra daquele dia não começou com o regulamento. Casos de corpos feridos, casos de corações feridos, casos em que a palavra se tornou faca vieram primeiro. Alguém moveu apenas a sobrancelha e alguém colocou as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. A força do entrelaçar foi ficando frouxa. Apenas com a força frouxa a palestra já alcançou metade do objetivo. O conselheiro enfatizou a proteção do denunciante. Como esconder o nome no registro, procedimento para evitar danos secundários, critérios para mudança de alojamento. Quanto mais longo o procedimento, mais a pessoa desiste. Por isso o procedimento deveria ser curto. O procedimento curto permanece por muito tempo. Helena apontou a brecha que surge quando a pessoa que tem autoridade e a pessoa que assume a responsabilidade são diferentes. Se surge uma brecha, o vento vaza para o lado mais fraco. O dispositivo para parar esse vento era a reeducação. As pessoas entenderam. Não aplaudiram como sinal de entendimento. Também não assentiram. Se a tensão na expressão relaxa, isso é entendimento. Mendes compartilhou brevemente parte do resultado da análise dos bens apreendidos. O sistema de ordens confirmado no celular, frases específicas repetidas no grupo de conversa, o sinal de aprovação deixado abaixo de uma piada que alguém postou. A piada tinha a forma de permissão. Permissão era outro nome para responsabilidade. As pessoas olharam longamente para a pequena e embaçada marca de verificação na tela. A expressão de que não sabiam que algo pequeno e embaçado chamaria um resultado tão grande. Aquela expressão significava que não podiam mais fingir que não sabiam. O modo de entrada no depósito de suprimentos mudou. A chave desapareceu da parede e o registro digital protegeu a porta. Sempre que a porta abria, um registro era criado. Quem abriu quando fechou, o que entrou e saiu. O registro não oprimia as pessoas. O registro substituía a memória.
Se a memória se torna precisa, a injustiça diminui, e se a injustiça diminui, a raiva perde a direção. Se a raiva perde a direção, os incidentes diminuem. Era uma ordem simples. A rachadura na entrada do chuveiro foi reparada. Quando o reflexo do azulejo da parede ficou uniforme, as pessoas que perambulavam na entrada logo moviam os pés. Se a perambulação diminui, a desconfiança diminui, e se a desconfiança diminui, as brincadeiras diminuem. Se as brincadeiras diminuem, o insulto também diminui. Se o insulto diminui, o tom da fala muda. Se o tom muda, a atmosfera muda, e se a atmosfera muda, o fim do dia fica diferente. Se o fim do dia fica diferente, a expressão da manhã seguinte fica diferente. As pessoas mudaram sem saber. O programa na academia foi reorganizado. A corrida excessiva diminuiu e o alongamento de recuperação e correção de postura aumentaram. Não eram apenas as pessoas habilidosas que ficavam na frente. Pessoas que já se machucaram, pessoas que já caíram também se tornaram exemplos alternadamente. Há momentos em que a palavra de quem já caiu tem poder de persuasão. Quando a fala terminava, alguém baixava a cabeça silenciosamente. Baixar a cabeça não era reflexão, era começo. Quem começa de novo tem passos mais estreitos e olha para o chão. Se o olho que olhava para o chão passa a olhar para frente, o próximo passo não volta para o mesmo lugar. Lucas preparou-se para voltar da sala de proteção temporária para o alojamento. Voltar não significava que estava tudo curado. Nem que precisava estar tudo curado para voltar. Curava-se enquanto voltava. O lugar que o recebia estava com uma vaga vazia, e o estado de higiene daquela vaga estava limpo. Na tabela de regulamentos do alojamento, uma cláusula recém-criada estava inserida mais uma linha. Proibição de armazenamento de registros pessoais durante a inspeção de pertences. Significava que a vida privada de alguém não seria usada como base para punição. Ele leu aquela frase 2 vezes. Na segunda leitura, a expressão mudou. A expressão mudada espalhou-se para o rosto de outras pessoas também. Mariana verificou novamente a marca criada ao lado de seu nome na lista de instrutores civis. Fim da missão. Não era algo que desaparecia com uma marca. Tanto quanto desaparece, algo também fica. Ela cumprimentou brevemente o conselheiro e fechou a porta da academia pela última vez. A porta que fecha não é o fim, é a fronteira. Tem que haver fronteira para que o dentro e o fora se organizem. No lugar organizado, surge a tigela que contém a mudança. No final da tarde, uma nova placa foi pendurada no quartel. Guia do canal de denúncia e aconselhamento. Contato de emergência noturno. Linha de comando, linha de relatório externo. Dizem que se houver muitas linhas se perde o caminho, mas para quem é injustiçado, quanto mais caminhos, mais seguro. O mapa com muitos caminhos não era complexo. Apenas as cores eram diferentes. Vermelho era perigo, azul era proteção, verde era espera. As pessoas aprenderam logo. Depois de aprender, não precisava de explicação. Na hora do jantar, o vapor subiu sobre a bandeja de comida e desapareceu. No lugar onde o vapor desapareceu, pequenas vozes iam e vinham. A voz era baixa, mas o tom era diferente. Alguém fez uma piada e parou, e outro alguém não riu reflexivamente. A coragem de não rir às vezes vence o som alto. A bandeja daquele dia estava preenchida com comida não estranha, mas o ar da mesa estava diferente do dia anterior. Sobre o ar diferente, uma conversa comum fluiu levemente. A normalidade às vezes era a maior prova. Na breve reunião de oficiais realizada à noite, o tenente Bastos economizou palavras por um tempo. Ele frequentemente tentava evitar a responsabilidade economizando palavras. Mas hoje foi diferente. Em vez de palavras, a assinatura veio primeiro. Aviso de cronograma de reeducação, aviso de realocação de pessoal, assinatura no ofício de solicitação de cooperação em auditoria. A assinatura foi rápida e as palavras curtas. Há dias em que palavras curtas não parecem estranhas. Hoje foi assim.
A ausência de estranheza era o sinal de transição. Mariana deu uma volta no pátio. A areia estava espalhada uniformemente e a mesa no centro desaparecera. Quando a mesa desaparece, é fácil a pessoa perder o centro. Mas hoje foi diferente. O centro estava no lugar de cada um. Do lugar de cada um, olhavam para a mesma direção. A direção não é escrita em documentos, mas é lida nos passos das pessoas. Passos reunidos tornam-se caminho. Se o caminho surge, é difícil voltar para trás. Ser difícil não significava ser impossível. Significava apenas que não se devia descansar. Naquela noite, Mariana dobrou um pequeno bilhete. Parto amanhã. O que a pessoa que parte deixa não é história ou elogio, mas uma ordem entediante e sólida. A ordem, uma vez aprendida, dura muito. Apenas o que dura muito protege as pessoas. Ela inseriu o bilhete no final do caderno. O caderno ficou grosso e o coração ficou leve. A manhã da partida não foi especial. O céu não estava claro nem nublado, e o vento não estava frio nem quente. O dia que não é especial deixa a mudança por muito tempo. Mariana fechou a bolsa colocada sobre a mesa da pousada. Dispositivos e lentes, caderno e documentos, não havia espaço vazio. Não haver espaço vazio significava que também não havia apego. Ela ligou o celular. A lista de pastas apareceu e uma delas parou no olho. Provas. A pasta não era mais necessária. Não ser necessária significava que tinha cumprido seu papel. Mariana apagou a pasta. O que desapareceu da tela foi o arquivo, mas o registro permaneceu em outro lugar. Envelope lacrado do relatório, cronograma de reeducação, o novo ar do alojamento, o que devia ficar já tinha ficado. Do caminho para o portão principal do quartel, passou pelo pátio. As pegadas deixadas na areia eram constantes. Pegadas constantes seguiam em intervalos mais próximos do que ontem. Se o intervalo diminui, a cooperação fica fácil. Se a cooperação fica fácil, as brincadeiras diminuem. Se as brincadeiras diminuem, o insulto não tem lugar para ficar. Se o insulto desaparece, a pessoa fica confortável. Conforto não era descuido, era confiança. Sobre a confiança, o treinamento fica mais sólido. A solidez impede que a pessoa desmorone. Frases simples apoiavam umas às outras. Ao lado da enfermaria, Lucas estava parado na janela. O hematoma leve na bochecha ainda restava, mas seu olhar estava limpo. Ele olhou para Mariana e baixou a cabeça brevemente. O baixar de cabeça era agradecimento, era despedida e era começo. Não houve palavras, mas foi suficiente. Se houvesse muitas palavras, teria sido insuficiente. O silêncio sem falta não torna as pessoas cansadas umas com as outras. A distância entre os dois era constante, e essa constância deixava o coração seguro. O conselheiro, o oficial médico, a promotora e o policial militar acenaram de longe. A mão não estava alta nem baixa. Se for alta é exagerado, se for baixa é insincero. Na altura adequada, a mão parece uma promessa. A promessa de hoje não era o nome de alguém, era o nome do procedimento. O nome do procedimento permanece mesmo que a pessoa parta. Apenas o que permanece protege a próxima pessoa. Abriu a porta da academia pela última vez. O espelho estava igual a ontem e o cheiro do tapete também. Apenas a postura das pessoas estava diferente. O ângulo de endireitar as costas, a profundidade de dobrar os joelhos, o comprimento da respiração. Na respiração alongada, as pessoas encontravam seus corpos. Quem encontra o próprio corpo não trata o corpo do outro de qualquer jeito. Viam-se expressões que só hoje entenderam palavras óbvias. O entendimento pode ser tardio. O entendimento tardio dura muito. 3 papéis a mais estavam colados no quadro de avisos da administração. Aviso de realocação de pessoal. Rodízio de serviço. Cronograma de auditoria externa. Nomes estavam escritos e alguém passava a mão silenciosamente sobre esses nomes. No toque que passava pelos nomes não se sentia ódio ou júbilo.
Serenidade. A serenidade torna a despedida fácil. O modo de partir fácil e receber fácil torna a organização flexível. Flexibilidade era outra expressão de força. Em frente ao portão principal, o caminho de saída e o de entrada se cruzavam. Os olhos dos novos recrutas que entravam eram brilhantes. Brilho é diferente de ignorância. Olhos brilhantes aprendem bem, e quem aprende bem protege bem. As alças das mochilas nos ombros tocavam-se e separavam-se. Ao tocar, balançavam, mas ao separar, logo encontravam o equilíbrio. Se aprender a encontrar o equilíbrio logo, não desmorona mesmo se balançar. O quartel estava caminhando nessa direção. Mariana abriu a porta do carro e sentou-se. O rosto refletido no espelho estava mais próximo do vazio do que do cansaço. No lugar vazio geralmente entra a solidão, mas hoje foi diferente. No lugar vazio entrou o alívio. O alívio é silencioso, então as pessoas não percebem bem. Mas permanece por muito tempo. Ela ficou sentada por um tempo sem ligar o motor. Antes de partir, olhou mais uma vez para todas as coisas que não partiram. O passo das pessoas, a placa de sinalização, o ângulo da janela, a cor do quadro de avisos, tudo não tinha mudado muito, mas tinha mudado muito. Ao sair para a estrada e o quartel ficar longe, o coração não seguiu junto. O coração não seguir junto é algo bom. Se o coração segue sempre, a pessoa desmorona. Só depois de confirmar que o coração não tinha ficado no quartel, Mariana virou o olhar para fora. As árvores da estrada estavam mudando um pouco a cor das folhas. A estação é sempre percebida um pouco tarde. As pessoas também. Só depois de passar pela mudança é que percebem a mudança. A partir do momento em que percebem, é difícil voltar ao anterior. No caminho, parou o carro brevemente e verificou o celular. Algumas mensagens haviam chegado. Reeducação terminada bem, proteção estável, manutenção do sistema de relatório concluída. Frases curtas formaram uma cena. Na cena não havia som de aplausos nem júbilo. Em vez disso havia cronograma e lista de verificação, e ao lado dos itens concluídos havia uma pequena marca. À medida que as marcas aumentam, as pessoas recuperam a estabilidade. A estabilidade não era algo para se orgulhar. Era o trabalho de viver. Ao descer no destino, o vento estava suave. Não era casa e nem um novo local de missão. Era um lugar para parar brevemente. Quem não aprendeu a parar brevemente corre até o fim e desmorona. Ela sabia como parar. Sentou-se no banco e abriu a palma da mão. As linhas da mão não mudaram. Tem que haver linhas que não mudam para ver as linhas que mudam. As linhas que não mudam são como promessas que seguram a pessoa. Quem tem promessa volta mesmo se balançar. Ela ligou o celular novamente e verificou mais uma vez a pasta vazia. Estar vazia não era perda, era conclusão. A conclusão não era o fim da estrutura narrativa, era o começo da próxima história. Não importava onde a próxima história começaria. Em qualquer lugar haveria procedimento, haveria pessoas e haveria alguém para proteger. Se for um lugar onde há alguém para proteger, a ordem que ela aprendeu funciona. Ao longe, uma criança passava empurrando uma bicicleta. Não conseguia equilibrar e o guidão balançava para a esquerda e direita, mas logo se estabilizou. Mesmo depois de estabilizar, a criança olhou para trás uma vez.